Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Nós estamos iniciando aqui a nossa aula do dia 3 de abril, a parte teórica, e o nosso assunto de hoje são as vistas em corte composto ou corte em desvio. Novamente, aqui, nosso objetivo é verificar, mostrar os detalhes internos de um objeto, de uma peça, de um empreendimento. Então, vamos ver aqui. Inicialmente, nós temos três objetos aqui, com detalhes internos de perfis quadrados, redondos, furos passantes, rasgos, e podemos observar que esses detalhes internos, eles não se encontram num mesmo alinhamento, num mesmo plano de corte. E aí, se desejamos mostrar os detalhes internos, como que vamos poder fazer os rebatimentos, as projeções ortogonais de vistas em corte? Vão precisar de várias vistas? Será que vamos ter que aumentar o número de vistas de um desenho técnico? Então aqui vamos ver que não vai haver essa necessidade. Existe um artifício técnico normatizado pela BNT que nós vamos ver a partir de agora. Pegando aquele primeiro objeto, então nós temos aqui dois furos redondos, mais um furo quadrado, desalinhados, e aí nesta vista superior, aqui nós temos um plano de corte. Este plano de corte, ele está passando por todos os três detalhes. Ah, mas e aí? Como é que isso fica na representação? Bom, a princípio, se seccionássemos veridicamente esse objeto, nós veríamos, nesta região aqui, essas vistas achuradas, né? Aqui estão elas, as vistas achuradas. E então, são essas as vistas achuradas que devem aparecer num corte AA, né? Com esse plano de corte que foi representado na vista superior. Então, ó, aqui o corte AA, representado na vista superior, é uma linha do tipo traço ponto, né, com as extremidades e as mudanças de direção mais espessas, para mostrar, caracterizar que é um plano de corte. E nas extremidades, as setas apontando para qual lado deve ser o rebatimento, com as letras caixa alta. E aí, essa seria uma vista para nós. A vista de corte aqui seria a nossa vista frontal. Porém, sem essa, entre aspas, tampa, né? Entre aspas, né? Somente mostrando a parte que ficou, a parte que foi rebatida. Aqui no caso para cima. Ok? Então vejam que as regiões onde, entre aspas, a serra não passa, né? Elas não recebem achurado, ficam brancas, porque não sofreram secção. Ok? E continuamos com a nossa vista frontal, vindo da mão direita, como temos combinado sempre, né? Essa é a nossa vista frontal. O plano de corte foi feito na vista superior, e a vista em corte é a própria frontal. Tá joia? Vamos agora para aquele segundo objeto. Ó, nesse segundo objeto, também temos dois planos de corte. Um mais atrás, um mais à frente. E os planos de corte sempre passam pelo ponto de simetria do detalhe interno. Veja, divide ao meio o furo redondo, divide exatamente ao meio o furo quadrado. É uma prática técnica padronizada, sempre passar exatamente no meio do detalhe interno, tornando ele em duas partes iguais, simétricos, né? A peça, porém, não fica simétrica. Novamente aqui,
nós temos o plano de corte representado na vista superior, com aquelas características, né? Linha, traço, ponto, extremidades e mudanças de direção mais espessas, né? Setas, letras caixa alta, e o plano e a vista em corte, ela é a própria frontal, só que sem essa tampa. Então veja aqui, mostra os detalhes do furo com rebaixo e do furo quadrado passante. Então são os detalhes internos deste objeto B aqui, que representamos com 2 planos de corte. Ok? Aqui um pequeno momento para refletir, e aí podemos estar trocando ideias lá no fórum, na sequência, ok? Então fica aqui essa... Opa, tinha sumido meu microfone, mas agora voltou. Então esse aqui é um pequeno exercício para a nossa fixação do conhecimento. Ele refere-se ao desenho anterior, tá ok? Podemos estar trocando ideias no fórum aqui na sequência. Vamos seguindo. Olha, aqui nós temos agora aquele terceiro objeto, e ele está propondo que tenhamos mais de 2 planos, porque apenas 2 planos aqui não conseguem pegar esses 3 detalhes internos, porque eles estão totalmente desalinhados. Então, eu vou ter um primeiro plano, um segundo plano e um terceiro plano. A vista frontal, sempre vindo da direita. E aqui, se seccionássemos veridicamente a peça, seriam essas as regiões que enxergaríamos como que sofreram o corte de serra, portanto, num desenho técnico se tornam achuradas. As regiões que não sofreram corte de serra não ficam achuradas. E aí a nossa visão, né, partindo do plano de corte que foi feito conforme padrão na vista superior, mas o rebatimento nos faz ver a vista frontal. Novamente aqui o plano de corte, que são 3 planos, né? Este plano, este plano e este plano. Esses 3 planos de corte estão mostrando esta vista, que é a vista frontal. Então o corte A, para nós, aqui é a vista frontal. E o plano de corte está na vista superior. Então, aqui estamos usando 3 planos de corte para representar os detalhes internos desse objeto. Ok? Aqui mais um pequeno exercício mental para nós. Então veja, nós temos um objeto que ele tem também 3 planos de corte, um primeiro, um segundo e um terceiro. Aqui tem uma representação em perspectiva para facilitar o nosso entendimento. O plano de corte está na parte superior da peça. A vista em corte A para nós é a vista lateral, certo? E temos agora aqui algumas perguntinhas. Então, aqui estão algumas perguntinhas para nós buscarmos responder em relação a esta peça que está representada aqui, ok? Então veja que esse exercício mental, ele é bem interessante para desenvolvermos o nosso raciocínio tridimensional, de vistas. Para o engenheiro é um prato cheio. Agora aqui, jovens, nós temos uma outra situação.
Quando uma peça não permite ou não é possível com planos paralelos, porque até então, nos objetos anteriores, os planos, apesar de serem mais de dois ou três, eles eram paralelos. Mas aqui, para uma peça como essa, planos paralelos não resolvem. Então, os planos não são paralelos, eles formam um ângulo entre eles, mas são concorrentes. E normalmente, a concorrência, o encontro é no centro geométrico da peça. Então, aqui nós temos um plano 1, aqui um plano 2, ambos passam pelos detalhes internos que desejamos mostrar, que são esses furos passantes, né? É uma peça simples, apenas didática, né? Isso, num objeto mais complexo, exigiria uma análise um pouco mais detalhada. E após traçar o plano de corte, que podemos ver na vista superior da peça, temos que imaginar que esses planos vão se abrir, como se fosse um eixo central, permitindo a mobilidade dos planos, de forma que eles fiquem em linha reta, os dois planos. É como se planificássemos esses dois planos, P1 e P2. E aí, a vista em corte seria dessa forma, representada em, como se chama, verdadeira grandeza, ou seja, escala 1:1, ou escala natural. Então, esse é um artifício para representar detalhes internos de peças que não permite que os planos sejam paralelos, eles não resolvem. Então, precisam ser com um ângulo diferenciado, conforme a necessidade do detalhe, a posição, e aí, portanto, esses planos são concorrentes, com a concorrência se fazendo no centro geométrico da peça. Ok? Aqui mais um pequeno exercício para nós fixarmos o nosso entendimento, tá ok? Podemos estar trocando ideias no fórum também. Exercício 4. E aqui, uma outra situação. Quando nós temos uma peça que possui uma geometria um pouco mais complexa, como esse objeto, que pode ser um condutor hidráulico, ou para transporte de gás, de ar, de qualquer tipo de fluido, líquido ou gasoso, ou algo semelhante, vejam que a peça ela possui uma geometria um pouco mais complexa, né? Aqui nós temos uma vista superior dela que nos permite ver, né? Isso ele conecta dois pontos, são flanges nas extremidades. E aí agora, eu quero mostrar os detalhes internos desse objeto. Como fazer? Então, não vão ser planos paralelos, não adianta planos concorrentes, então, necessariamente, vão ser planos sucessivos. Planos que não têm correspondência nenhuma, não estão concorrendo, não estão em ângulo, mas eles estão no mesmo objeto, porém, em direções, em inclinações e até posições da peça diferentes. Então, eles se encontram em partes diferentes da peça, em inclinações diferentes, certo? Então aqui nós vamos ter um primeiro plano aqui, né, como mostra esta linha. Nós vamos ter um segundo plano aqui nessa região central da peça, como mostra essa linha, e vamos ter um terceiro plano aqui no final da peça. E como que ficaria a vista em corte? É como se nós estivéssemos planificando, então, esses planos. Então, a vista em corte, quem olha só a vista em corte, imaginaria que a peça fosse reta, de um plano só. Mas, tendo a outra vista, você conclui e entende que, na verdade, os planos foram
planificados, foram alinhados para permitir uma única vista em corte, certo? É importante, então, lembrar que continuamos com a representação nessa peça, com o plano dos cortes sucessivos estão na vista superior, e o corte AA, essa vista, é na vista lateral da peça. Ok? Muito bem, então eram esses os principais conceitos, as várias formas de corte para observarmos detalhes internos, né? Quando eles não estão alinhados, então corte com 2 planos paralelos, corte com mais de 2 planos paralelos, corte com planos concorrentes, corte com planos sucessivos. Então, são artifícios para minimizar a quantidade de vistas que se precisa fazer num desenho técnico de qualquer objeto, peça, empreendimento. Aqui temos um último exercício, um objeto, e aqui se pede um croquis, né? O croquis, um esboço, ele não tem rigor técnico, não exige instrumentos de precisão, pode ser feito até à mão livre, mas a ideia é exercitarmos como ficaria a vista em corte, olhando esse plano de corte aqui. Então nós vamos ter regiões que são achuradas, regiões que não são achuradas, né? Essas regiões aqui são passantes, são furos passantes, podemos considerar que atravessam a peça de um lado ao outro. São rasgos com extremidades circulares, atravessam a peça. Ok? Então, eram esses os conceitos e as propostas de exercício para nosso aprendizado e reflexão na aula de hoje. E nos encontramos aqui na sequência, então, no nosso fórum. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o próximo contato.